Entrevista. São 8 horas mais 37 minutos, 8h37 agora. Jornal da Cruzeiro conversa na manhã desta segunda-feira com Denise Lícia Boni de Oliveira Gasparini. A Denise Lícia é professora de Relações Internacionais. Claro, vamos falar muito sobre a questão da restituição e também do fim das tarifas que foram impostas lá em abril de 2025 pelo governo de Donald Trump, derrubadas na última sexta-feira pelo Tribunal, Superior Tribunal lá dos Estados Unidos. Denise, bom dia para você. Bem-vinda ao Jornal da Cruzeiro. Agora sim, Denise, bom dia para você, bem-vinda ao Jornal da Cruzeiro. Tudo bem com você, Denise? Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui na Cruzeiro. Deixa eu fazer uma correção. Bom dia, professora Denise, professora de Relações Internacionais. Professora, é sempre importante a gente poder conversar sobre este assunto, porque em abril de 2025 acontece a primeira bomba, o primeiro bombardeio, que é o tarifaço imposto por Donald Trump. Inclusive ele apareceu, veio às redes sociais e também aos canais de televisão com uma placa gigantesca, com uma tabela de valores que seriam cobrados dos países, e principalmente países que ele não tinha a menor afinidade naquele momento. Isso foi derrubado pelo Supremo dos Estados Unidos na última sexta-feira. Já é algo para o brasileiro, para o Brasil, para o empresariado brasileiro, pensar em comemorar, já entra como um alívio. Calma, a gente ainda vai falar, obviamente, sobre essa taxa dos 15%, mas num primeiro momento é algo que o empresariado brasileiro já pode enxergar como um alívio? Eu diria que sim. Desde o começo, né, das primeiras tarifas, a gente já consegue perceber que o Donald Trump estava mais, jogando para a sua torcida, né? Porque, na verdade, quando um governo impõe uma tarifa de importação, é como se ele aumentasse impostos domésticos, porque o produto fica mais caro no país dele, fica mais caro para a população dele. Então, foi uma jogada que ele fez para a sua base, desconsiderando o restante do país. E aí, o que aconteceu? As grandes empresas, as grandes cadeias de supermercado, principalmente, já entraram na justiça na hora, porque eles perceberam que ia ficar mais caro o produto deles, eles iam perder competitividade. Isso, a gente guarda essa informação, porque a gente vai usá-la mais tarde, e agora volta para o Brasil. O Brasil é um grande exportador de produtos para os Estados Unidos, mas ele é mais ainda um grande importador de produtos americanos. E produtos que os Estados Unidos têm interesse em vender. Então, quando a gente olha essa parte macro, a gente consegue perceber o seguinte: para os Estados Unidos era um péssimo negócio colocar essas tarifas para os produtos brasileiros. Por quê? Não só eles deixariam de atender o mercado interno, porque os produtos ficam menos competitivos, vai onerar a vida da população americana, e são produtos de consumo diário, frutas, que as pessoas vão atrás deles, então vai onerar, vai aumentar a rejeição do governo, mas também, se o Brasil faz o movimento contrário, como de ir atrás de outros compradores, vai fechar parcerias de negócio com outros países, o Brasil também pode, de repente, importar desses outros países os produtos que ele importa hoje dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não só vai ter um problema interno com relação ao consumo, mas que também teria um problema de exportação, porque ao longo prazo existe a chance do Brasil buscar outros fornecedores daqueles produtos que os Estados Unidos têm muito interesse em exportar. Então, para o empresariado brasileiro, foi um choque naquele primeiro momento, está sendo um choque ainda, está sendo, digamos, complicado, intenso e tenso, mas no médio prazo, a tendência é que São 8 horas mais 42 minutos.
uma pequena desconexão aqui com a professora Denise. Deixa eu ver se ela já está ouvindo. Voltei. Professora, vamos lá, professora. Sim. Pode terminar o seu raciocínio, por gentileza. Em que momento foi cortado que eu Ah, eu percebi que foi cortado, eu não a hora que sumiu a tela. num Não primeiro sei onde é momento, a que eu senhora parei. disse, num primeiro momento, um respiro para o empresariado brasileiro. Bem no finalzinho da sua fala Sim. mesmo. Ah, certo. Então, vai ser interessante para o empresariado brasileiro, mesmo que as tarifas eram interessantes no momento de médio e longo prazo, porque a gente ia diversificar os nossos parceiros comerciais. O empresariado brasileiro que conseguir ainda ter essa visão e enxergar isso, vai se beneficiar, que vai deixar de depender só dos Estados Unidos para exportar e aumentar a sua gama. E o empresariado brasileiro que importa também pode, de repente, encontrar um fornecedor mais interessante. Professor, o quanto que pode impactar, por exemplo, em Sorocaba? Sorocaba tem a parte de exportação, principalmente automóveis, peças de automóveis e materiais agrícolas para os Estados Unidos. Eu sei que 50% da cidade de Sorocaba exporta muito para a Argentina, mas os Estados Unidos é também um dos países que recebe esses produtos aqui de Sorocaba. Nós temos aqui, por exemplo, fábricas de automóveis com peças automotivas e também, claro, fabricação de materiais agrícolas. Material agrícola na qual os Estados Unidos necessita para poder fazer a sua agricultura. O quanto que isso pode impactar aqui para a cidade de Sorocaba, nesse caso? Nesse momento que as tarifas foram reimpostas, elas foram reimpostas para todo mundo. Então, fora os produtos que o Brasil já negociou essa isenção. Então, os outros produtos que estavam tarifados, eles receberam essas tarifas de 15%, não mais de 50% ou de até 50%, como estava acontecendo até sexta-feira. Só que, assim, os outros países que também exportam partes e peças, que exportam produtos agrícolas, também foram taxados em 15%. Então, na prática, o que aconteceu é que, para o Brasil e para os outros países exportadores, não vai mudar muita coisa, porque todo mundo vai ter que subir, o produto vai ficar mais caro na mesma proporção. E o Brasil é muito competitivo, especialmente na parte do maquinário agrícola, do que envolve o agro. O agro brasileiro é muito forte, não só a produção, mas tudo que gira em torno do agro. Então, para o Brasil, vai ser como se tivesse zerado as tarifas. Vai ficar menos competitivo com relação aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos já são muito menos competitivos nestes produtos. Para o consumidor americano, por outro lado, vai ser muito mais caro. Bom dia, professora Denise. Fernando Guimarães, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, e você, Fernando? Prazer ouvi-lo. Obrigado, prazer também igual. Denise, por gentileza, o vice-presidente, nós trouxemos notícia hoje falando que o vice-presidente Geraldo Alckmin falou da importância do Brasil, da União, né, do Reino Unido, enfim, para as exportações com os Estados Unidos. E diz que o Brasil provocou mais superávit aos Estados Unidos do que déficit. Ou seja, que o Brasil tem uma grande importância para os Estados Unidos e que, de certa forma, nas palavras do vice-governador, seria injusta esta aplicação da taxação do presidente Donald Trump em cima do Brasil. De fato, o Brasil produz bastante mesmo para a exportação para os Estados Unidos. Qual a representatividade deste país, do Brasil, nesta questão com os Estados Unidos, relacionada, inclusive, àquilo que o vice-presidente fala, né? Do superávit do Brasil para os Estados Unidos. O Brasil é um grande exportador dos Estados Unidos, olhando da perspectiva da economia brasileira. Olhando da perspectiva da economia americana, o Brasil é um imenso importador de produtos americanos. Então, a justificativa do Donald Trump lá no começo, de que ele estava sobretaxando países que tinham um comércio desproporcional com os Estados Unidos, gerando problemas para a economia americana, porque exportavam demais e importavam de menos, é uma informação que não confere com a verdade. Porque o Brasil importa muito mais dos Estados Unidos em termos financeiros do que exporta. Então, acredito que nesse ponto seja exatamente esse o raciocínio do vice-presidente, que o Brasil, quando exporta para os Estados Unidos, exporta muito, mas em
produtos de valor não tão alto. E que a hora que você soma esse valor das nossas exportações e compara com os valores das importações que a gente compra deles, eles ganham muito mais dinheiro do que a gente. Então, eles estão no lucro. E por isso que aquele argumento do Trump de que o comércio Brasil e Estados Unidos era desleal e desfavorável aos Estados Unidos é inverídico. O que aconteceu muito naquele momento, e agora com os 15% também é um argumento presente, é que a tarifa é política. Então, naquele momento ela foi política, e nesse momento ela foi um outro fator político. Naquele momento foi uma questão política ligada à China ganhando espaço na América Latina, a China ganhando espaço nos Estados Unidos. Então, um certo recado do Trump para até para a China, para a Rússia, para países que não têm um bom relacionamento, de que, olha, a gente vai atrapalhar um pouco a vida também dos seus aliados. E no caso desse momento dos 15%, é um recado interno, porque a Suprema Corte Americana derrubou essas tarifas, justamente com a justificativa de que estava atrapalhando a vida dos Estados Unidos, dos americanos, e por uma questão de legislação, que a justificativa do Trump, ele usou uma legislação que não está relacionada a esse tipo, não autoriza a colocar tarifas com essas justificativas que ele deu. Então, isso foi ilegal e foi motivado por processos que viam isso atrapalhar as vendas internas, até porque tudo gira em torno do dinheiro, né? A gente não dá para ser inocente, ingênuo de achar que não, que se não tivesse mexido na vida dos americanos, ninguém ia se preocupar com a tarifa nenhuma, deixe que o Trump ponha a tarifa com o resto do mundo. Mas mexeu na vida dos americanos, mexeu com grandes empresas, e aí essas empresas foram atrás. Mas então, a tarifa hoje, dos 15%, ela é um recado para essas empresas, para os opositores do Trump. Olha, vocês derrubaram as tarifas? Ok, não me importa, eu ponho mais. São 8h mais 50. Vou pedir para a professora Denise aguardar mais um instantinho com a gente. Tem mais um questionamento do nosso Adriano Castor. Antes, a gente vai fazer uma menção rápida dos nossos apoiadores culturais. Mas, professora, aguarda mais um instantinho com a gente aqui, que está interessante o assunto, um assunto importante, né? Um assunto de dimensões globais, que é importante a gente discutir aqui também no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Transforme a sua carreira com os novos cursos da pós-Unifacens. Praia do Sabugo, encantando com sabores e delícias em 2 unidades, na Padre Madureira e Shopping Olga. E Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo de onde estiver através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, também no seu smartphone. 8h51. Nós continuamos conversando ao vivo com a professora Denise Lícia Boni de Oliveira Gasparini, professora de Relações Internacionais, sobre esse assunto importantíssimo, como disse, de dimensões globais, que é o fim das tarifas de Donald Trump. Mas aí ele vem e coloca uma segunda tarifa. Adriano Castor. Vamos lá, professora, a senhora falou a respeito da linha política, né? Uma decisão política, uma decisão até eleitoreira, vamos dizer assim. Qual que é o impacto dessa decisão para o Trump? O Trump está atendendo aos interesses da sua própria base. Então, ele está indo ao encontro do que ele entende que os seus apoiadores vão achar importante. Então, é uma decisão bastante populista. Então, o impacto para ele, o raciocínio político dele é que, fazendo esse tipo de movimento, ele está alimentando
a sua base política, fortalecendo o apoio que ele recebe dos seus eleitores. Ao mesmo tempo, a gente tem visto movimentos do Trump numa linha mais personalista, bastante populista. Por exemplo, a hora que ele coloca a imagem dele nos prédios públicos, o uso que ele faz das redes sociais. Então, esse movimento é um movimento muito perigoso quando a gente olha para as democracias, porque historicamente são movimentos, esse movimento do culto à própria personalidade do governante são movimentos feitos por autocracias. No caso americano, a gente tá lá uma democracia consolidada há séculos, né? Mas assim, o movimento que o Trump está fazendo é relativamente inédito e muito perigoso, porque ele está se aproximando mais de ditaduras, em termos não de relacionamento com elas, mas de atuação, de posicionamento. Então, isso está enfraquecendo muito a democracia americana, que é uma democracia desde a fundação dos Estados Unidos. E que, ao invés de se consolidar, de se fortalecer, está nas mãos do Trump, sofrendo aí ataques discretos, velados, ali bem assim, simples, né? Sem cílios, sem... Ai, me fugiu a palavra. Bem delicados, mas que aos poucos vão tirando aí as bases da democracia, vão corroendo as bases da democracia americana. Então, é um movimento que é para os seus apoiadores, que é para fortalecer a sua base, o seu apoio entre os próprios eleitores, mas que na prática, para o país, olhando na grande figura, é muito perigoso para o país, Estados Unidos. São 8 horas mais 54 minutos. Nós conversamos então com a professora Denise Lícia Boni Gasparini. Professora, para a gente finalizar, algumas entidades de classe viram essa movimentação toda como muito positiva. E o que me chamou a atenção na última sexta-feira, que lendo obviamente sobre e recebendo algumas notas de entidades, a nota da Fiesp chamou muita atenção. Ela diz o seguinte, abre aspas, embora a decisão da Suprema Corte favoreça os exportadores nacionais ao revogar a maioria das sobretaxas vigentes, incluindo a alíquota de 40%, que incidia exclusivamente sobre o Brasil, o cenário exige cautela. E isso por conta aí dessa taxa de 10% que pode chegar aos 15%. Pergunto à senhora, neste momento, algumas entidades veem como positiva, outras como a Fiesp e a Ciesp, que são entidades importantíssimas, veem com cautela, e o investidor brasileiro, o que ele deve esperar de impacto na Bolsa, na B3, relacionada a toda essa questão? Porque o investimento, ele é importante, mas essas entidades que representam as indústrias, principalmente, vêm com um pouco de preocupação. O que esse investidor pode esperar? Eu diria que cautela e canja de galinha nunca fez mal para ninguém. E eu acho que é importante que o investidor tenha em mente, principalmente, que as tarifas, em especial essa de 10% a 15%, ela é política interna. Então, está relacionada não a questões, por exemplo, um determinado país é uma ditadura, determinado país está muito ligado à China. Não, é uma questão dos Estados Unidos, seu público interno. Ao seu público interno. Então, é uma questão de olhar o Trump como um presidente, como um homem de negócios, mas também como uma pessoa que tem um viés muito populista, de um culto à própria personalidade muito forte, e que enxergou essa derrubada das tarifas pela Suprema Corte como um ataque pessoal. Então agora a briga dele é com a Suprema Corte. Eu vou passar por cima da decisão da Suprema Corte. E o fato de olhar o Trump como personalista, como até egocêntrico, não é uma questão agora do mandato. Porque se você olha o histórico do Trump, chega a ser
seria cômico se não fosse trágico pro mundo atualmente, mas pega, por exemplo, grandes filmes de grandes bilheterias, grandes blockbusters, né? Em muitos deles, o Trump aparece como figurante. E pensa o empresariado brasileiro, em que mundo, em que momento algum dos grandes empresários de homens de mídia, apresentadores, toparia fazer parte de filmes nacionais como figurantes, né? Tem um baile ali e o personagem principal vai lá e cumprimenta o Trump. Ou então tem um desenho animado e fazem um personagem de algum homem de negócios brasileiro. Não faz. Então, o Trump procura por isso. Então, é uma questão de um ego muito grande. E, nesse momento, as tarifas, essa de 10% a 15%, estão mais relacionadas com a negativa da Suprema Corte do que com o restante do motivador das anteriores, das derrubadas. Então, o que eu sugiro ao investidor brasileiro que está olhando para a B3? A mesma coisa que da Fiesp, cautela. Porque a gente está diante de um presidente que, neste momento, está mais preocupado com o fato de que disseram não para ele do que em olhar o momento econômico do país dele e do mundo. Do mundo, para ele, não vai interessar como... na questão que ele tem que se preocupar. Não vai interessar tanto, porque não é uma questão que ele tem que se preocupar, mas mesmo o país dele, ele está mais interessado na questão pessoal ali. Tá certo, são 8 horas mais 59 minutos. Deixa eu agradecer aqui a professora Denise Lícia Boni de Oliveira Gasparini, professora de Relações Internacionais. A internet deu uma picotada, mas deu para pegar totalmente esse raciocínio e neste momento é para o investidor ter realmente cautela. Professora, mais uma vez, obrigado por estar atendendo a reportagem da Cruzeiro FM num momento até delicado, economicamente dizendo, e politicamente. A geopolítica nesse momento vive um momento delicado, importante ter contato com a senhora para a gente poder entender um pouquinho mais. Obrigado, um ótimo dia e uma excelente semana que seja produtiva acima de tudo, professora. Obrigada, um bom dia, uma boa semana a todos. Sigo à disposição para conversar sobre mais desdobramentos, se necessário.